trabalhando por cada um de nós e eu fico feliz por você estar aqui, colocando o seu coração diante de Deus, buscando a Deus nesse tempo. Nós precisamos muito da direção de Deus e eu tenho certeza que este ano será um ano extraordinário, amém? Este ano sim será um ano extraordinário. Deus vai fazer muitas coisas, grandes coisas na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja. Eu tenho certeza que você e sua família será tremendamente abençoada nesse tempo. E eu quero então ler Jonas capítulo 4, nós vamos também projetar aqui alguns textos para você, para ajudar você não perder nada e anotar aquilo, os apontamentos que Deus fazer para o seu coração. Deixa a sua Bíblia aberta em Jonas, nós vamos caminhar, nós vamos agora ler alguns versículos, mas depois nós vamos caminhar em alguns capítulos desses 4 livros de Jonas. Jonas 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se, diz a palavra do Senhor. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Você pode me acompanhar em uma oração? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nesse momento, coloque o seu pensamento em Deus. Você que está aí também na sua casa, onde você estiver acompanhando essa transmissão, não deixe nada que tire a sua atenção da presença de Deus nesse momento. Pai, como que é bom estar na tua casa, como que é bom ouvir a sua palavra, ler a sua palavra agora, Senhor, exposta para cada um de nós. Deus, nós abrimos os nossos corações e mentes a Ti neste momento, porque nós desejamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, aprender do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso, Pai, tira tudo aquilo que possa vir atrapalhar a nossa comunhão contigo. Deus, nós repreendemos todo o pensamento contrário à Tua palavra, toda a incredulidade. Pai, tudo aquilo que venha, Deus, nos dispersar daquilo que o Senhor quer trazer para o nosso coração. Há um ensino para nós aqui, Senhor, e nós queremos aprender com o Senhor. Espírito Santo, ajude-nos a entender a Tua palavra, compreender, para que nós possamos colocar em prática em nossa vida. Nós pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vença a ira. Eu estava lendo esse livro de Jonas e veio a pergunta para o meu coração: por que Jonas fugiu do Senhor? Jonas, ele era um hebreu, um adorador do Senhor. Jonas, em algum momento da sua vida, ele se enfurece. Você há de se lembrar a história de Jonas, uma história muito conhecida. Aquele profeta que foi engolido por um peixe grande. Você lembra dessa passagem, amém? Então Jonas é convocado por Deus como um profeta para ir até Nínive e levar uma palavra de arrependimento para aquela cidade. E Jonas, na sua indignação, porque Jonas conhecia como que era aquela cidade, o que estava acontecendo naquela cidade, aquele povo não queria saber de Deus, e Jonas, ele fica contrariado com esse pedido de Deus para ele, já fazendo um julgamento, um pré-julgamento,
da cidade de Nínive. Então, quando Jonas ele faz essa viagem, o seu coração ainda cheio de mágoa, de ira, então Jonas ele é atirado do barco, Jonas é engolido por um peixe, e Jonas estava indo para um lugar totalmente diferente daquilo que Deus estava direcionando para ele. Deus queria que ele fosse para Nínive, mas ele não queria ir para lá. Mas depois que Jonas está dentro da barriga do peixe, Jonas conversa com Deus. Então, literalmente, o peixe vomita Jonas para o propósito ali, para aquela cidade, para aquele lugar que ele deveria ir. Esse aqui é um pano de fundo, um resumo para que você possa entender um pouco melhor. E nós vamos estar aqui falando, passeando alguns textos, e você vai compreender tudo aquilo que Deus quer falar ao meu e ao seu coração nesta noite, amém? Há corações abertos aqui para a palavra do Senhor, amém? Então, olha só, o nosso objetivo principal aqui é ver o dano da ira em nossas vidas. Que dano são esses? E eu listei aqui algo mais prático para as nossas vidas, 5 danos que a ira pode, então, nos trazer. E o primeiro é que quando nós estamos irados, nós perdemos o senso de direção. Esse primeiro dano é que nós perdemos o nosso senso de direção em nossas vidas. Você já deve ter visto a famosa frase, fiquei cego de raiva. Você já ouviu essa frase alguma vez? Ou até disse algumas vezes, estou cego de raiva. Isso na verdade ele não é automático, isso é um processo que está acontecendo dentro das nossas emoções. E veja como que isso aconteceu na vida desse profeta, o profeta Jonas. A ira primeiro, para ele foi voltada para com a injustiça e a violência ali sofrida pelo seu povo, através das mãos dos ninivitas. Nínive era uma cidade muito importante, ela ocupava um lugar muito importante ali no Império Assírio. E o Império Assírio foi um dos impérios mais violentos que existiu nesse tempo. Tamanha crueldade, violência ali dos ninivitas ali em suas guerras, a opressão desse Império Assírio, e Nínive sofria essa opressão. E esse povo era conhecido por sua crueldade, o pior dos impérios. Um dos exemplos era a morte das grávidas. Eles colocavam as grávidas na frente de todos e abriam as suas barrigas e arrancavam os seus bebês na frente de todos. Também eles celebravam a vitória de cada batalha ali. Eles pegavam o líder daquele exército vencido, pegava o seu crânio, abria, colocava vinho e celebrava a vitória que eles tinham tido sobre aquele exército. Tamanha crueldade e opressão desse Império Assírio. E era nesse clima que Nínive estava instalada. Mas a ira é um fogo consumidor, que vai avançando, de acordo com o sentido dos ventos que batem sobre a nossa alma. Por isso que quando o Senhor convoca aqui Jonas, para ir àquela cidade de Nínive, proclamar o juízo de Deus, trazendo àquela cidade arrependimento, conhecendo a misericórdia de Deus que Jonas conhecia,
Então, ele se ira com Deus, porque Deus queria exercer misericórdia, e que Jonas precisava estar ali para levar a palavra de Deus para um arrependimento. Para Jonas, tal maldade ali dos ninivitas merecia castigo. Mas Deus, meus irmãos, Deus não tem os preconceitos que nós temos. Deus é um Deus misericordioso e cheio de graça, amém? Deus é um Deus misericordioso e cheio de graça. Aqui a palavra diz que ele orou ao Senhor, Jonas orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo. Jonas diz: eu sou muito paciente. O Senhor é muito paciente, cheio de amor, e o que o Senhor promete castigar, mas depois o Senhor se arrepende. Então, na sua ira, Jonas ele decide fazer exatamente o oposto do que Deus mandou ele fazer. Deus manda ele ir para Nínive, mas ele quer ir para Tarsis. Ele vai numa direção totalmente oposta. O seu senso de direção foi alterado. Perceba, toda vez que nós estamos irados, toda vez que nós estamos magoados, toda vez que nós estamos furiosos, cheio daquele calor que consome a nossa alma, nós não percebemos que tal sentimento em nós começa a nos conduzir para algo até muitas vezes contra nós mesmos. Na verdade, perdemos o senso de direção, nós entramos numa rota sem sentido. Você já se viu nesse ambiente? Na verdade, nós entramos em uma rota de autodestruição. Por isso que Jonas aqui, ele vai, durante esses capítulos que nós estamos lendo, ele vai desejar a morte. Me lancem ao mar, Jonas diz. Me lancem ao mar, visto que o mar estava cada vez mais agitado, diz a palavra do Senhor. Eles lhes perguntaram: o que nós devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele vai se acalmar, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Você vai ver também, no capítulo 4, versículo 3, ele fala: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Depois, no capítulo 4, no verso 8, ele diz, em um outro momento, ele diz: ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na minha cabeça, na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer, e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Sabe, a autodestruição de Jonas, na verdade, já havia começado muito antes, e ele nem percebeu, porque ele já tinha deixado a sua família, ele já tinha deixado todos os seus vínculos de lado. No navio ele estava isolado de tudo e de todos. Jonas, na verdade, ele estava perdidaço. Jonas estava sem direção nenhuma. Você já se viu nessa situação? Quando nós estamos com os nossos corações, com as nossas emoções cheios de ira, raiva, a primeira coisa que nós queremos é nos afastar, não é? Não é assim? Das pessoas.
Toda vez que nós permitimos que a raiva, a mágoa, a ira nos consome, nós vamos perdendo o nosso senso de direção e entramos em uma rota de destruição, assim como Jonas entrou. Por isso que nós precisamos aprender a deixar as nossas causas para a misericórdia de Deus, amém? Qual causa você precisa deixar nas mãos do Senhor hoje? Outro dano para a nossa vida aqui, é que quando nós estamos irados, nós perdemos o nosso senso de propósito. Outro dano aqui que Jonas sofreu, por causa do ardor amargo da sua ira, foi o seu senso de propósito da sua vida. Até aquele momento ele ainda sabia quem ele era. Jonas, ele era filho de Amitai, diz a palavra. Ele era morador da cidade de Gat-Hefer, uma cidade ali a 8 quilômetros de Nazaré. Jonas, ele é um profeta do Deus vivo. Está registrado em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Jonas, ele é um hebreu, um adorador do único Deus, criador do céu, da terra e do mar. E alguns até afirmam que ele era o jovem profeta enviado por Elias, por Eliseu, para ungir Jeú, o rei de Israel. Alguns dizem isso. Mas veja agora Jonas, como ele perde o senso do propósito da vida dele. Jonas agora, ele é um fugitivo. De profeta de Deus, agora Jonas, ele é um fugitivo de Deus. Veja como que a ira, ela vai nos levando para algo e nos mudando a nossa identidade. Jonas, ele perdeu a sua identidade por estar querendo se distanciar do propósito de Deus. Jonas estava perdendo o seu chamado, você entende isso? E o chamado, ele te dá a identidade. E toda vez que nós deixamos, eu e você, quando nós deixamos consumir pelas emoções, que vai destruindo, nós perdemos o nosso senso de propósito. Eu havia falado algumas celebrações atrás sobre o nosso senso de propósito, que você foi feito com um propósito, você está aqui nessa terra para um propósito, amém? Você não está aqui por acaso, você nasceu com um propósito de Deus, para adorá-lo, para servi-lo e para proclamá-lo. Esse é o propósito. A nossa vida, na verdade, quando ela se enche de mágoa, de rancor, de ira, na verdade a nossa vida, ela entra num colapso. E era isso que estava acontecendo aqui na vida de Jonas. Tudo estava sendo questionado, sabe? Uma espécie de crise existencial estava se instalando na vida de Jonas. E quantas são as pessoas que têm perdido o seu propósito, ou seja, ela tem perdido o seu futuro, porque perderam o senso do propósito. Mas como, pastor? Como assim? Sabe, as pessoas, quando elas perdem o senso do propósito, elas começam a questionar a Deus. Conhece alguém assim? Elas questionam a Deus e questionam a si mesmo. E elas vão abandonando o seu senso de missão. Mãe, qual a sua missão? Pai, qual é a sua missão? Filho, qual é a sua missão? E sabe, Deus, eu estudando essa palavra, Deus me deu uma direção que eu preciso dar aqui para homens. Tem homens aqui? Tem homens aqui? Eu vi que uns ficou levando, não levanto. Posiciona aí. Está em dúvida não, né? Tem homens aqui? Tem uma palavra para o seu coração, meu irmão. Aperte o cinto. O chamado de Deus para o homem
é o oposto do desequilíbrio emocional. Você entende isso? Você, homem. O homem, ele foi feito para ser uma fonte de equilíbrio. Homens de honra. O homem, ele foi feito para ser moderado. O homem, ele foi feito por Deus para ter estabilidade. Mesmo em meio a situações, crises, por meio do Espírito Santo de Deus, sobre a sua vida. Quando chega o conflito, a frustração, o desentendimento, você homem, qual que é a sua reação? Porque você foi chamado para ser forte. Amém? Homem, você foi chamado para resolver e avançar. Mas não é avançar no sexo oposto, não. Nem usar sua força contra o sexo oposto. Não. Para você caminhar. Para você ir em frente. O texto diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém, homens? Essa é a palavra do seu coração. Então não responda às situações de conflitos de forma covarde, com acesso de raiva, de desequilíbrio. Não se permita, homem, ser vítima das suas próprias emoções descontroladas e muitas vezes de palavras impensadas. Você entende isso? Tem uma palavra que é hombridade. Hombridade é retidão de caráter, de dignidade, de honradez. Amém, homem? Você recebe essa palavra no seu coração? Tá tudo certo? Dá uma checada aí no seu pulso para ver se está batendo. Está tudo tranquilo? Nós vemos que quando Jonas ele perde o senso do propósito, da sua missão, ele começa numa rota de desgraça, uma rota de decadência. Olha para o movimento de Jonas dentro desses 4 capítulos. Jonas ele desceu a Jope, Jonas ele desceu ao porão, ele desceu ao ventre do peixe, Jonas desceu à profundeza dos mares. A sua rota foi de queda, de fracasso, de homem de Deus ali a um farrapo humano. E você? Como que você está? Cuidado para que as suas emoções, a sua ira, a sua raiva, a sua amargura possa te fazer perder o senso de direção e de propósito da vida. Amém? Olhe para a bússola de Jesus. Olhe para a bússola de Jesus. Jesus é a bússola da vida. Jesus é o norte, Ele está... o norte, a direção está nas mãos de Jesus. Aliás, Jesus está aqui. Amém? E você pode colocar tudo para fora, mas para Deus, para Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia! Só Jesus pode restaurar o seu senso de propósito. Sabe, mas às vezes alguns, eles só recorrem a Jesus, eles só fazem essa ação quando estão diante da própria morte. Sabe, quando cai a ficha. E foi isso que aconteceu com Jonas. O texto diz, no capítulo 2, no verso 7, que quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Jonas diz, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Há muitas pessoas, irmãos, que só renovam os seus votos com Deus nos momentos de maior desespero da vida.
E Jonas diz: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, e que eu prometi, cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. Na verdade, Jonas orou aqui a Deus. Você conheceu aquela canção, Jonas orou, Jonas orou, Jonas orou, quando era criança? Jonas orou ao Senhor. Irmãos, não busque a Deus em oração somente quando você estiver numa situação sem saída. Busque ao Senhor. Não espere o pior para buscar o Senhor em oração. E é maravilhoso aqui que o Senhor ouve a oração de Jonas e Deus quer restaurar a vida de Jonas. Diz o texto no capítulo 2, no verso 10: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Irmãos, Deus, Ele é o Deus da segunda chance. Amém? Deus é o Deus da segunda chance. Deus diz: vamos tentar novamente. E Deus está dizendo para você: vamos tentar novamente. Eu não sei, talvez você parou no caminho, talvez você caiu, talvez você estava fazendo alguma coisa para Deus, mas você parou, não está fazendo mais, você desistiu. E Deus está dizendo para você: volte. Deus está dizendo para você nessa noite: volte. Eu sou o Deus do recomeço. Eu sou o Deus da segunda chance. Aleluia! Você crê nessa palavra, meu irmão? Você crê? Aleluia! Deus é misericordioso e cheio de graça, e Ele dá novamente as oportunidades para nós voltarmos para perto dEle, para recomeçar. Também, quando irados, nós perdemos o nosso senso de valor. Outro dano aqui que a ira produz em nós é a perda do nosso senso de valor. A palavra hebraica aqui usada para ira ou furor tem sua raiz baseada na ideia de arder em fogo. Arder em fogo. É como se alguém tivesse consumido por suas emoções, e essa fumaça desse fogo que está te consumindo faz com que a pessoa não é mais capaz de enxergar a realidade adequada. Sabe, irmãos, a ira, ela te cega. A ira te cega. Porque assim nós vamos perdendo o nosso senso de valor adequado. Ou seja, o que de fato é mais importante, o que de fato realmente importa. Vejam aqui, acompanhem comigo nesse texto aqui de Jonas 4, veja essa cena aqui, que Deus está trabalhando na vida de Jonas. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Diz a palavra de Deus. Jonas, ele saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, e ali construiu para si um abrigo. Olha a cena. Jonas já é cuspido pelo peixe, já é colocado de volta ali. Jonas tem essa segunda chance, e olha a cena. Jonas sai, senta-se num lugar da cidade, constrói para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que ia acontecer com aquela cidade que ele precisava ir. O que Jonas estava esperando ainda? Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e que deu grande alegria para Jonas naquele momento. A palavra diz que na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar aquela planta, e ela secou-se. E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. E com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Meu Deus, Jonas está em crise.
Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: sim, eu tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite, e numa noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. 120 mil pessoas é uma cidade igual ao Sertãozinho, em números. Jonas, não deveria você ter pena dessa grande cidade? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Jonas, você é capaz de amar uma planta que nasce num dia e morre no outro, mas você, Jonas, não é capaz de amar as pessoas daquela cidade, porque você está indignado, cheio de fúria, de nervoso. É isso, Jonas, que realmente importa para você? Deus está dando uma dura em Jonas aqui, irmão. Você percebeu isso? Jonas, homens, mulheres e crianças ali em Nínive, que podem ser destruídos em uma guerra. O que de fato tem valor para você, Jonas? Deus está colocando Jonas para pensar. Irmãos, quando nós estamos consumidos pela dor, quando nós estamos consumidos pela amargura, quando nós estamos consumidos por essa ira, por essa raiva, nós não enxergamos os motivos da nossa dor. Na verdade, nós só enxergamos o motivo da nossa dor. E nós perdemos de vista o valor das pessoas que nos amam. Você entende isso? O quanto essa ira vai desvalorizando várias coisas. Nós perdemos o valor da missão que nós desenvolvemos, nós perdemos o valor da missão de Deus, que Deus tem nos colocado dentro de nós, aquilo que Ele tem tocado nossa alma, nós perdemos o valor disso, nós perdemos a vista, o valor dos sonhos, dos propósitos, que podem ser reconstruídos, o valor para esse tipo de gente, sabe, irada, nervosa, revoltada, passa a espalhar, na verdade, para os outros a sua dor. Você conhece alguém assim? Por isso que eles estão amargos e amarga a vida das outras pessoas, de quem está em sua volta. Foi por isso que Deus aqui tirou a planta de Jonas. Ele queria que Jonas realmente desse valor ao que importa. Você entende isso? Você está me entendendo? Amém? Irmãos, quando nós estamos consumidos com esse tipo de ira dentro de nós, nós não somos capazes de ver a realidade. E nós às vezes precisamos desse choque para voltar à realidade, como Jonas sofreu ali. Veja as palavras aqui de Jonas na conversa com Deus, capítulo 4, verso 9. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão, Jonas, para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu: sim, eu tenho. Olha a resposta de Jonas: eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Sabe, Jonas é do tipo ali, daquele cara birrento. Sabe, o cara birrento, ele faz dos seus questionamentos seus deuses. Ele faz o questionamento seu Deus. Conhece pessoas assim? Que tudo está certo, mas ele faz questão de contrariar, de questionar. Aliás, ele faz dos seus questionamentos o seu próprio Deus. Pare de ver só a sua dor. Deus está dizendo: olhe para o favor de Deus. Olhe para o favor de Deus. Olhe para as pessoas ao seu redor. Olhe para o futuro que pode ser reconstruído. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? O que você vê?
Lembre-se que para você ver e você vislumbrar, você precisa erguer os seus olhos, erguer a sua cabeça, fixar seus olhos com fé em Deus, então você verá um futuro lindo, amém? Você verá dias radiantes, dias melhores, amém? O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus está dizendo: levante a sua cabeça, levante os seus olhos, tenha fé, coloque a sua causa, as suas emoções nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quando nós estamos irados, nós perdemos a razão, não é verdade? Outro dano que pode consumir a nossa vida pela ira, ela faz com que nós perdemos a razão. 2 vezes o Senhor pergunta aqui para Jonas se ele tem razão para agir da maneira que ele estava agindo, todo birrento, todo nervoso, revoltado. A palavra diz: o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Mas Deus diz também no verso 9: você tem alguma razão para estar tão furioso, Jonas, por causa dessa planta? É interessante perceber aqui que na primeira vez Jonas ele não responde para Deus, ele não responde nada, mas na segunda vez que Deus pergunta para ele se ele tinha razão para estar com raiva, irado, Jonas ele despejou a sua raiva novamente em Deus, e afirmou ali com todas as letras que ele tinha razão. Sabe, você tem alguma razão para estar furioso? E ele diz: sim, eu tenho, eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Sabe, irmãos, por que nós perdemos a razão quando nós somos tomados pela ira? Porque a ira ela nos faz perder a perspectiva do todo. Quando estamos irados, nós só enxergamos o nosso ponto de vista, não a vista dos pontos. Quando nós estamos irados, não há limite para as nossas ações, não é verdade? Na verdade, nós perdemos os limites, e ainda que haja um desfecho para as coisas, nada está, na verdade, concluído. Você não está satisfeito. Sabe o que Jonas estava fazendo ali? A Bíblia diz que ele não voltou para casa naquele momento. A Bíblia diz que nem para a sua missão de profeta de Deus. Na verdade, Jonas estava esperando ainda para ver o que Deus faria com aquela cidade. Mesmo que Deus já tinha dito que iria perdoar os pecados daquele povo. Sabe, para Jonas era uma esperança sádica, que não havia cessado dentro dele, de ver o mal acontecer com o povo daquela cidade. Talvez o famoso ódio do bem estava ali dentro do coração de Jonas. E ainda que ele tivesse voltado a ser profeta, na verdade Jonas, ele teria perdido o sentido da sua missão. A missão de Jonas, do profeta Jonas, era levar a paz àquela cidade, levar a restauração de Deus, da pregação do arrependimento para Nínive. Essa era o propósito do profeta. Essa era a fala do profeta Jonas para aquela cidade. Ser profeta é mais que profetizar.
Ser profeta é beneficiar as pessoas, fazer com que elas tenham olhos para ver, ouvidos para ouvir o que Deus tem para cada uma delas. E muitas vezes sem até interferência de ninguém, só ela e Deus. Na verdade, Jonas ali, ele estava querendo ver o circo pegar fogo. Sabe, tipo, Deus, manda fogo ali, consome, queima tudo aquele povo lá, que está diante do Senhor. Jonas não está entendendo nada. Quando adotamos uma atitude má, ainda que possa haver razão em nossas palavras, as nossas atitudes vão falar mais alto que as palavras. Sabe, irmãos, por vezes nós não somos o que nós achamos ou falamos que somos. Por vezes nós somos o que as pessoas nos veem, o que as pessoas estão vendo em nós, as nossas atitudes. E hoje o Senhor convoca eu e você a depositar as suas armas aos pés da cruz. Amém? Se você está armado com revolta, ira, mágoa, rancor, você precisa assumir a atitude de Cristo. Na verdade, você precisa andar a segunda milha, dar a capa, ser capaz de perdoar como Jesus perdoa eu e você, como Ele fez na cruz, através da cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, irmãos? É isso que Deus quer de nós, essa ação, essa atitude. Por esses dias, algumas coisas têm revoltado a nós. Não sei se é você, mas parece que gera dentro de nós um espírito de revolta, quando nós estamos vendo que o nosso Supremo Tribunal Federal, por exemplo, uma das coisas, às vezes que é para fazer isso, prender ele acaba soltando, que é para soltar, ele prende, tomando decisões que muitas vezes causam uma revolta, não é verdade, no povo brasileiro. E isso não pode minar o nosso coração. Nós conhecemos o nosso Deus, a soberania de Deus na nossa vida, sim ou não? Deus é poderoso, soberano. Então eu preciso mudar isso. Eu tenho que olhar para aquele ambiente do Supremo, para o gabinete daqueles deputados, senadores, tanto daquele governo lá em Brasília, como aqui na nossa cidade. Eu tenho que pedir, Deus, olha, vai naqueles gabinetes ali, naquele lugar, naqueles poderes, e abençoa cada um deles. Essa que deve ser a nossa atitude, a nossa oração. Porque revoltado você vai pedir, Deus, queima, não é verdade? Manda fogo, Deus, queima tudo, acaba com esse povo. Meu Deus, onde há justiça, quanta injustiça, sabe, isso vai gerando dentro de nós algo tão ruim. Você precisa trocar a sua emoção, pegar a sua fé em Deus, falar, Deus abençoa, porque sabe, irmãos, orando assim, onde está a bênção de Deus, tudo pode mudar, sim ou não? Onde está a bênção de Deus, Deus volta, Deus troca o coração do homem ali, o que era para ser escondido não faz mais, o que era para agir, se vai prejudicar não vai, porque onde a bênção de Deus está, tudo muda, e nós temos que orar assim, pelos ambientes, pelos relacionamentos. Deus não manda fogo, Deus abençoa, é essa a nossa oração. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Sabe, é confiar na sabedoria e na soberania de Deus, amém? É engraçado que se foi a violência aqui que gerou a indignação para Jonas, então quem era o verdadeiro violento ali naquele momento? Era o povo ou era Jonas? Porque agora os ninivitas iriam se arrepender.
iriam se humilhar, iriam fazer um jejum diante de Deus. E o profeta Jonas, como que iria fazer? Porque nós vamos ver lá no final, que aquela cidade se arrepende com a palavra de Jonas depois ministrada ali, uma palavra de arrependimento, de voltar os olhos para o Senhor, e aquela cidade inteira se volta para Deus. O que você está vendo em seu coração, nesse momento? Qual o olhar do seu coração? Quinto e último dano aqui para nós: quando infectados pela ira, nós corremos o perigo de recaídas. O outro dano de nos deixarmos consumir pela ira é que nós podemos ter recaída em nossas atitudes, porque essa foi a razão aqui que Paulo, ele nos ensinou. Por isso que Paulo, ele diz assim, para que nós não possamos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Você entende? Efésios capítulo 4, 26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então você vai perceber aqui, meu amado amigo, minha irmã, você que está me acompanhando através dessa transmissão, que quando nós lemos aqui o final do capítulo 2, depois o capítulo 3, nós pensamos: nossa, que maravilha, o profeta voltou, o homem de Deus voltou. Mas quando nós lemos o capítulo 4, nós entristecemos novamente, porque o velho Jonas ali, o enfurecido, o fugitivo de Deus, estava reaparecendo novamente. E aqui é uma lição, meus amados irmãos, muito tremenda para cada um de nós. A única pessoa que pode manter a nossa estabilidade emocional e espiritual é o Senhor das nossas vidas. Há uma grande diferença aqui entre o Jonas do capítulo 1 e depois o Jonas do capítulo 4. Ainda que ele revelasse o ranço da sua raiva, aqui ele não fugiu de Deus, nesse momento. Irmãos, é na presença de Deus, é na presença do Senhor, com o nosso senso de devoção renovada em Deus, que nós teremos sempre os propósitos e direção dEle, o valor, a razão, que provém do Espírito Santo, que vai restaurando a nossa vida todos os dias, sabe? Todos os dias. E sabe o que eu descubro aqui? Em mim mesmo, que o velho homem, ele sempre está querendo ressuscitar. Não é verdade? Sim ou não? Só acontece comigo? Por isso que nós temos que buscar ao Senhor todos os dias. Buscar ao Senhor dia. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela sempre quer voltar a aparecer. Perceba isso. Eu estou sofrendo. Tem perseguição. Eu caí. Eu não... A natureza vai querendo voltar atrás. Eu vou agir do jeito que eu agia mesmo. Vou viver do jeito que eu vivia mesmo. Não é assim? A velha natureza sempre quer voltar. Por isso que nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus todos os dias. Pedir a renovação do Espírito Santo de Deus em nossa vida todos os dias. O caminho da fé. Esse é o caminho da fé. O caminho da fé é deixar Jesus todo dia colocar em nós o seu próprio caráter. Sabe por quê? Porque só a intimidade com o Senhor que vai nos restaurar. Só a intimidade com Deus vai restaurar as nossas emoções.
vai colocar as coisas em equilíbrio. Ainda que a jornada de fé tenha marcos específicos em nossa vida, e tem, sim ou não? Como o dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, isso fica marcado para sempre, como o dia que eu me batizei. Essas coisas nunca irão fugir de nós, da nossa mente. Mas ainda a nossa fé, ela demanda uma nova entrega todos os dias. Se você já decidiu por Cristo, entregou a sua vida, já tem caminhado com Deus, tem se batizado, tem já recebido as bênçãos do Senhor, mas todos os dias nós somos chamados por Deus para que o caráter dele entre dentro de nós, para que nós possamos entregar a nossa vida todos os dias a Ele. Sabe, irmãos, é uma busca de unção, a capacitação para as coisas, de sabedoria e direção do Senhor constante, uma santificação crescente, sabe, a busca do next level. Deus tem falado comigo por esses dias, com essa palavra. Próximo nível, qual é? Qual é a sua busca de santificação? Qual será o seu próximo nível? Em que nível você está? Mas se você tem alguma expectativa para algo mais elevado, é como uma escada, você vai subindo, elevando os níveis. É isso que Deus está pedindo para mim, eu e você buscar, para que nós possamos vencer a raiva, a ira, o rancor, a dor. Você quer? Você quer? Há um chamado para nós como igreja para esse ano. Nós precisamos do next level. Nós precisamos de outro nível, um nível melhor. Irmãos, nós não podemos mais viver o raso. Não é verdade, pastor? Nós não podemos conformar com o raso. Nós precisamos de algo mais profundo, para que nós possamos vencer todas as demandas da nossa vida. Eu já estou terminando. Também um santo enchimento do Espírito que nos leva a buscar a medida da estatura de Cristo. Quantos querem? Quantos querem buscar o santo enchimento do Espírito Santo de Deus, para que você consiga agradar o coração do Pai em todos os momentos? Você recebe essa palavra no seu coração, meu amado irmão? Amém? Você recebe? Fique de pé, vamos orar. Você que está aí na sua casa, fique de pé. Eu sei que Deus está restaurando emoções aqui. Deus está restaurando corações aqui nesta noite. Deus está tirando esse rancor, essa mágoa, essa dor, essa raiva, essa fúria, para um coração cheio da presença de Deus, renovado, restaurado, cheio de paz e esperança em Deus, no Senhor. Tem corações que precisam receber isso nesta noite. Hoje o Senhor convida eu e você a aprender dele as suas razões. Você quer? Você crê? Aleluia. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Deus, Deus, Deus Todo-Poderoso, diante do Teu ensino, da Tua palavra, Senhor, nós colocamos o nosso coração em fé, sabendo que o Senhor está restaurando, Senhor, a nossa emoção, o nosso interior, o nosso coração, Pai. Senhor, os Teus filhos buscam o Senhor, porque precisam viver uma vida prazerosa, cheia de paz, cheio de alegria e de esperança. Por isso, Deus, visita cada filho e filha do Senhor nesta noite, aqui nos lares. Há corações aqui cheios de confiança em Ti.
o Senhor vai mudar ambientes, vai mudar atmosferas, onde os teus filhos estiverem, Senhor, o equilíbrio será instalado, porque já está nascendo aqui, nos corações dos teus filhos, através do teu Santo Espírito, um alinhamento com o céu, um alinhamento com o teu querer. Ah, Deus, o Senhor está trocando corações aqui, enchendo de paz, enchendo da tua alegria, Senhor. Oh, meu Deus, nos abençoe e nos ajude na nossa caminhada com o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você todos os dias, não somente hoje, todos os dias da sua vida. Amém? 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 Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! 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 Aleluia, cante essa canção, cante com o coração cheio de fé, tenha uma ótima semana, eu cumprimento você ali na saída, Deus te abençoe, fique na paz.